Quais são os melhores poderes do Sharingan e do Mangekyo Sharingan? Será que o Tsukuyomi é realmente mais poderoso que o Koto Matsukami? E o Kamui do Obito é mesmo a habilidade mais quebrada de todo o Mangekyo Sharingan? No vídeo de hoje vamos responder a essas perguntas montando uma tier list com absolutamente todos os poderes e técnicas tanto do Sharingan quanto do Mangekyo Sharingan. Por isso eu separei em 5 classificações, começando pelo nível Rikudo, reservado apenas para os poderes mais absurdos de toda a lista. Depois teremos as categorias Lendário, Elite Uchiha, Marketing melhor que o poder e por fim a vergonha do clã. E tem um detalhe importante, com exceção do nível Rikudo, todas as categorias estarão organizadas em ordem, ou seja, dentro de cada classificação, no caso, cada categoria, o poder mais à esquerda será considerado melhor do que os que vierem depois dele. Então já deixe seu like, porque eu tenho certeza de que algumas posições vão gerar discussão, e comenta aí qual é o poder mais apelão do Sharingan na sua opinião. Agora sem mais enrolação, vamos começar essa tier list. E bom, começando pelo Susanoo, que já é sem dúvidas uma das habilidades mais apelonas de toda a obra, o Susanoo é um gigantesco avatar de chakra que se desenvolve em várias etapas. Tudo começa com as suas formas incompletas, como a famosa caixa torácica, usada por Sasuke e Itachi para defesa, mas conforme o usuário domina o seu poder, o Susanoo evolui para versões cada vez mais completas, ganhando mais proteção, mais poder tirutivo e habilidades únicas. E um dos maiores diferenciais dessa técnica são justamente as armas exclusivas de cada usuário. Madara, por exemplo, possuía espadas gigantescas capazes de devastar campos de batalhas inteiro. Já Itachi tinha acesso à espada de Totsuka e ao espelho de Yata. Uma combinação tão absurda que transformava o seu Susanoo em uma verdadeira fortaleza praticamente impenetrável. Mas é na forma perfeita que o Susanoo realmente se torna monstruoso. Nessa versão, ele alcança proporções gigantescas e possui poder o suficiente para alternar completamente, mudando toda a geografia de uma região. O próprio Madara afirmou que o seu Susanoo perfeito possui um poder comparável ao de uma besta com cauda. E vendo tudo o que ele fez durante a guerra, é difícil duvidar dessa informação. Por todos esses motivos, não tem como colocar o Susanoo abaixo das categorias mais altas da lista. Estamos falando de uma habilidade que oferece ataque, defesa, versatilidade e um poder destrutivo capaz de rivalizar com algumas das criaturas mais poderosas do mundo ninja. Ainda assim, eu não vou colocá-lo no nível Rikudo. E o motivo é simples, existem algumas técnicas do Sharingan e do Mangekyo que são tão quebradas que podem decidir uma batalha de forma instantânea. Habilidades que funcionam praticamente como uma condição automática de vitória, dependendo da situação. Por isso, apesar de ser uma das técnicas mais absurdas de Naruto, eu acho que o Susanoo fica muito bem representado no nível lendário. E agora temos o ninjutsu de espaço-tempo do Shin Uchiha, um poder que muita gente sequer lembra que existe. E para quem não conhece o personagem, o Shin aparece em Naruto Gaiden e é basicamente um dos experimentos criados pelo Orochimaru. Apesar de não ser um Uchiha de sangue, ele possui diversos Sharingans implantados e até mesmo o Mangekyo Sharingan, e é justamente aí que entra uma das habilidades mais curiosas de toda a lista. Sim, eu sei que isso pode gerar discussão nos comentários, mas na prática, o poder do Shin é basicamente uma variação do Kamui. Apesar do mangá nunca dar esse nome oficialmente à técnica, o funcionamento é extremamente semelhante ao Kamui do Obito e do Kakashi. Inclusive, no jogo Naruto Novas Gerações, a habilidade chega a ser nomeada como Kamui. E tipo, é só você bater o olho que você vai ver que é idêntico. A diferença é que o estilo de uso do Shin era completamente diferente. Enquanto o Obito utilizava o Kamui principalmente para se tornar intangível, atravessando ataques e transportar a si mesmo para outra dimensão, o Shin usava sua habilidade como uma ferramenta de teletransporte em área. Sim, ele obviamente também podia transportar a si mesmo, mas ele também tinha um alcance bem maior do que o Obito. E quando ele ativava o Jutsu, ele era capaz de abrir portais de espaço-tempo e transportar instantaneamente tudo que estivesse dentro de um determinado raio ao seu redor, e isso torna essa versão de técnica extremamente perigosa. Em alguns aspectos, como eu comentei anteriormente, dá até para argumentar que essa variação possui vantagens sobre a versão tradicional do Obito, que no caso era o Kamui de curto alcance, e eu não estou falando da intangibilidade, mas sim da capacidade do Obito de teletransportar a si mesmo e a quem ele toca, já que o Shin não necessariamente precisa tocar alguém. O alcance do seu ninjutsu de espaço-tempo é muito mais amplo. O melhor exemplo acontece quando o Shin, mesmo gravemente ferido e caído no chão, consegue ativar a técnica para transportar Sakura e um de seus clones ao mesmo tempo, e o mais impressionante é que ele faz isso sem precisar tocar em ninguém. Então estamos falando de uma habilidade que pode afetar múltiplos
múltiplos alvos simultaneamente, algo que o Kamui convencional de curto alcance do Obito raramente demonstrou fazer de forma tão simples. Além disso, Shin possuía também uma pequena criatura clone que funcionava como extensão do seu próprio corpo, e essa criatura também podia utilizar a técnica por ele, aumentando ainda mais a sua versatilidade e tornando seus ataques muito mais difíceis de prever. No fim das contas, talvez essa não seja a versão mais famosa do Kamui, mas ela certamente está entre as mais subestimadas. Eu vou colocar ela em Elite Uchiha, acho que está de bom tamanho, já que técnicas de espaço-tempo são sempre muito apelonas. Agora temos o Kagutsushi, a habilidade exclusiva do Sasuke que permite controlar e moldar as chamas do Amaterasu, e eu sei que essa posição pode gerar polêmica, mas sinceramente o Kagutsushi é uma técnica muito mais impressionante no papel do que na prática, não me entenda mal. É uma habilidade extremamente útil, graças a ela Sasuke consegue transformar as chamas negras em espadas, escudos e projéteis, aumentando bastante a sua versatilidade em combate. O problema é que no fim das contas o Kagutsushi depende totalmente do Amaterasu para existir. Se o Amaterasu já é uma técnica poderosa por si só, o Kagutsushi funciona mais como um complemento do que uma habilidade capaz de decidir batalhas sozinho, e quando começamos a compará-los com outros poderes dessa lista, como Kamui, o Tsukuyomi, o Kotomatsukami ou até mesmo o próprio Susanoo, a diferença de impacto fica bem evidente. Além disso, apesar de toda a versatilidade que a técnica oferece, raramente vemos o Kagutsushi sendo o fator decisivo em uma luta importante. Na maioria das vezes ele serve para potencializar habilidades que já são naturalmente perigosas. Por isso, apesar de reconhecer o seu valor e utilidade, eu acho que o Kagutsushi acaba sendo um daqueles poderes que impressionam muito mais visualmente, tem um nome marcante e parecem absurdos à primeira vista, mas que na prática não entregam o mesmo nível de impacto de outras habilidades do Mangekyou Sharingan. Então pra mim, o Kagutsushi vai ficar em marketing melhor que o poder. Agora temos o Izanami, uma técnica somente usada pelo Itachi e que é um dos jutsus mais complexos e misteriosos do clã Uchiha em Naruto. Ele é considerado o par perfeito e o oposto do Izanagi. Enquanto o Izanagi altera o destino, o Izanami o decide. Assim como o Izanami exige um sacrifício imenso. Ao utilizar a técnica, o usuário perde a visão de um de seus olhos de forma permanente, fazendo com que o Sharingan se feche e fique cego para sempre. O processo funciona em 3 etapas. Primeiro, o usuário registra um determinado momento, memorizando com precisão a posição dos corpos, os movimentos realizados e todas as sensações físicas envolvidas naquele instante. Depois, no segundo momento, ele registra novamente uma situação semelhante, recriando condições parecidas às do primeiro registro. Por fim, o Izanami conecta esses dois pontos e transforma tudo o que aconteceu entre eles em um ciclo infinito. A partir daí, a mente da vítima fica presa, revendo os mesmos acontecimentos num eterno loop, enquanto seu corpo permanece imóvel no mundo real. E é justamente aqui que o Izanami se diferencia de praticamente todos os outros genjutsus da obra. A técnica não foi criada para matar o alvo, mas sim para forçá-lo a aceitar a realidade. Por isso existe uma condição especial para escapar. A vítima só consegue quebrar o ciclo quando abandona suas ilusões, reconhece quem realmente é e aceita a verdade sobre si mesma. Enquanto continuar negando a realidade ou tentando fugir dos seus próprios erros, ela permanecerá presa num loop indefinidamente. Então, além de ser um dos genjutsus mais complexos, o Izanami também é uma das técnicas mais únicas de toda a franquia, já que sua verdadeira função não é derrotar o inimigo pela força, mas quebrar sua vontade através da autoaceitação. E assim, eu vou colocar o Izanami no nível lendário, porque estamos falando de uma técnica absurdamente quebrada. Afinal, depois que o alvo é preso no ciclo, não existe uma forma convencional de escapar, então não importa o quão forte ele seja, quantas técnicas possua ou quanto chakra tenha, enquanto continuar negando a realidade e fugindo da verdade sobre si mesmo, ele permanecerá preso no loop indefinidamente. E o motivo pelo qual eu não vou colocar o Izanami no nível Rikudo é porque nós simplesmente sabemos muito pouco sobre ele. Diferente de técnicas como Kamui, Amaterasu ou Tsukuyomi, que foram utilizadas diversas vezes ao longo da obra em situações completamente diferentes, o Izanami teve apenas uma demonstração canônica de destaque, a luta entre Itachi e Sasuke contra o Kabuto. Por conta disso, fica muito difícil entender todos os limites da técnica, como ela funciona contra outros personagens, seria igualmente eficiente contra qualquer inimigo. Existem condições específicas que poderiam variar ou dificultar a sua aplicação? São perguntas que a obra nunca responde de forma definitiva, e é justamente por isso que muita gente acredita que o Izanami foi criado especificamente para apenas resolver o problema do Kabuto naquele momento da história. Então essa é a minha colocação sobre o Izanami. Agora temos a variação de longo alcance do Kamui, a habilidade utilizada pelo Kakashi no decorrer da obra.
Diferente da versão usada pelo Obito, que ficou famosa pela intangibilidade, o Kamui do Kakashi ele é muito mais focado em ataque e suporte. Então o Kakashi consegue criar uma distorção no espaço-tempo capaz de transportar qualquer coisa para a dimensão do Kamui e sem a necessidade de contato físico. E isso torna o poder extremamente perigoso nas mãos de alguém experiente como o Kakashi, então por isso eu pensei em colocá-lo no topo da categoria Elite Uchiha. Afinal, existem poucas técnicas tão perigosas quanto essa, mas quanto mais eu penso no assunto, mais difícil fica ignorar o quão absurda essa habilidade realmente é, já que o Kamui por si só já é um dos poderes mais apelões de toda a franquia de Naruto, e essa versão permite basicamente apagar partes do campo de batalha ou do próprio inimigo da existência sem contato físico. Então pra mim ela fica no nível lendário, talvez abaixo de monstros como Susanoo e o Izanami, mas ainda assim acima da maioria esmagadora dos poderes desta lista. Agora chegamos àquela que, na minha opinião, é uma das habilidades mais quebradas não apenas do Mangekyou Sharingan, mas de toda a obra, a intangibilidade do Kamui usada pelo Obito. Diferente do Kamui de longo alcance do Kakashi, que funciona principalmente como um poder ofensivo, essa versão é focada em mobilidade, defesa e imprevisibilidade para o oponente. O funcionamento dela é relativamente simples de entender, mas extremamente difícil de combater. Na prática, a gente sabe que qualquer soco, chute, kunai, espada ou ninjutsu pode atravessá-lo sem causar dano algum. Ele pode alternar o estado tangível e intangível instantaneamente, permitindo que ele atravesse ataques e logo em seguida materialize seu corpo para contra-atacar o adversário. Isso cria um estilo de combate extremamente difícil de ler e praticamente impossível de enfrentar sem conhecer o segredo da técnica. A gente viu que o Kakashi demorou ali um tempo para poder compreender essa técnica e na maioria das vezes ela é mortal, não dá tempo do inimigo entendê-la completamente e ele pode ser derrotado. O próprio Obito, mesmo muito jovem, apenas com essa habilidade já ficou extremamente apelão, conseguindo bater de frente até com o Minato, mesmo jovem por um bom tempo. Então estamos falando de uma técnica que oferece uma defesa praticamente perfeita, mobilidade dimensional, inúmeras possibilidades estratégicas e que permitiu ao Obito enfrentar alguns dos ninjas mais fortes da obra. Por todos esses motivos, a intangibilidade do Kamui vai direto pro nível Rikudo. Agora temos o Kotomatsukami, uma técnica tão absurda que o próprio quarto Databook a descreve como o genjutsu mais poderoso do Mangekyou Sharingan, e sinceramente, depois de entender como essa habilidade funciona, é difícil discordar dessa afirmação. A gente sabe que o Kotomatsukami permite colocar a vítima em um genjutsu, manipulando as suas ações e pensamentos sem que ela sequer perceba. E esse é justamente o diferencial da técnica. Na maioria dos genjutsus, o alvo percebe que algo está errado. Muitas vezes ele sente que está preso em uma ilusão ou consegue identificar que seu chakra está sendo manipulado, mas isso não acontece com o Kotomatsukami. Na prática, é uma forma de controle mental quase perfeita. Então, por isso, não é exagero dizer que o Kotomatsukami funciona quase como uma condição automática de vitória em diversas situações, porém, a técnica não foi tão explorada assim na obra. Por isso, não tem como colocar essa técnica em qualquer categoria abaixo do topo. O Kotomatsukami vai direto pro nível Rikudo. E só lembrando que eu já fiz um vídeo completo explicando exatamente como essa habilidade funciona, analisando as suas limitações, o famoso intervalo de 10 anos e até se o Shisui realmente era capaz de utilizar essa técnica em menos tempo. Então, se quiser uma análise muito mais profunda sobre o Kotomatsukami, eu vou deixar esse vídeo nos cards e na descrição. Agora temos o Amaterasu, uma das técnicas mais icônicas de todo o Mangekyou Sharingan, e quando ele foi apresentado pela primeira vez, ele parecia simplesmente imparável, já que se tratavam de chamas negras que surgiam diretamente no ponto para onde o usuário direciona o olhar e que, segundo a explicação da obra, queimam tudo que tocam até que o alvo seja completamente consumido. A gente vê que o próprio Jiraiya ficou impressionado quando viu a técnica pela primeira vez, chegando ao ponto de selar as chamas em um pergaminho para estudá-las posteriormente. O problema é que conforme a história avança, o Amaterasu começa a perder parte daquela aura de poder absoluto que tinha quando foi introduzido. Cada vez mais personagens encontravam formas de escapar, absorver, bloquear ou simplesmente evitar as chamas. E quando a gente analisa as lutas da obra, percebemos algo curioso: Amaterasu raramente é o golpe responsável por decidir um combate importante. E quando comparamos elas a outras técnicas como Kamui, Kotomatsukami ou Tsukuyomi, fica evidente que o impacto da técnica acaba sendo menor do que sua fama sugere. Então por isso, apesar de ser uma das habilidades mais famosas e visualmente impressionantes do Mangekyou Sharingan, eu vou colocar o Amaterasu em marketing melhor do que poder. Agora temos o Izanagi, uma das técnicas mais perigosas e controversas do Sharingan. Diferente de outras ilusões que afetam o inimigo, essa técnica altera a realidade do ponto de vista de quem a utiliza, e na prática o usuário consegue transformar eventos reais em algo que nunca aconteceu, como por exemplo para apagar a sua morte. Vimos o Danzo e até o Obito utilizando essa técnica. É uma habilidade que literalmente quebra a lógica de sobrevivência em combate. Porém, ele tem um custo altíssimo, né? Ao ativá-lo, o usuário perde permanentemente a visão do olho que utilizou o jutsu.
genjutsu. Então você perde a sua própria visão por uma segunda chance de sobreviver. Isso acaba diminuindo um pouco o custo-benefício de utilizar esse poder. Por todos esses motivos eu vou colocar o Izanagi no nível lendário. É uma técnica absurda com potencial de recomeçar a luta, mas que ainda depende de condições específicas e vem acompanhada de um preço extremamente alto. Se não fosse por isso, ela até poderia ir para o nível Rikudo. Agora temos uma outra variação do Kamui utilizada pelo Obito, mas não estamos falando da intangibilidade dessa vez. Aqui estamos tratando da versão de curto alcance que permite o teletransporte através geralmente do contato físico em outros alvos e que o Obito pode usar para se teletransportar. Então basicamente um simples toque do Obito já pode significar o fim de uma luta, o que quase aconteceu com o Minato. E a gente vê que o Obito utiliza essa habilidade de forma extremamente fluida em combate, ele combina o teletransporte com a sua intangibilidade e com a sua mobilidade dimensional, ou seja, fica muito perigoso para o inimigo, já que se ele for tocado pode ser game over, além de obviamente permitir ao Obito que ele se teletransporte para qualquer lugar. Por isso eu vou colocar essa variação do Kamui no nível lendário. Ela não chega a ser tão universal quanto a intangibilidade, mas ainda assim é uma das técnicas mais perigosas e decisivas de todo o Mangekyo Sharingan. Agora temos o Kamui completo, a versão mais rara e mais poderosa da técnica, quando o usuário consegue utilizar os dois MS ao mesmo tempo, combinando o Kamui de curto e longo alcance. Então estamos falando de um pacote completo da manipulação do espaço-tempo do Mangekyo Sharingan. E quando usado em conjunto, o usuário passa a ter tanto a defesa perfeita quanto a ofensiva à distância, podendo alternar entre intangibilidade, ataques dimensionais e teletransporte com precisão absurda. Infelizmente não vimos todo o potencial do Kamui completo, mas em teoria ele pode fazer absolutamente tudo que os Kamuis podiam fazer quando estavam divididos entre Obito e Kakashi. Além de que a velocidade de execução do Kamui é dobrada quando ambos os olhos são utilizados juntos. Então o Kamui completo representa o ápice dessa técnica dentro do Mangekyo Sharingan. E por esses motivos eu vou colocar o Kamui completo no nível Rikudo. Agora vamos para o controle de armas à distância do Shin Uchiha, outra habilidade exclusiva do seu Mangekyo Sharingan apresentada em Naruto Gaiden. E essa técnica funciona basicamente como uma forma de telecinese avançada ativada pelo Mangekyo Sharingan. O Shin consegue marcar objetos, principalmente lâminas e armas cirúrgicas, com um tipo de selo e a partir disso ele passa a controlá-los mentalmente à distância com extrema precisão, fazendo com que ele possa manipular dezenas de armas simultaneamente em diferentes direções, criando ataques coordenados e difíceis de prever. E o estilo de combate do Shin gira totalmente em torno disso. Em termos de versatilidade, até existe um certo nível de perigo aqui, já que um usuário comum provavelmente teria dificuldades para lidar com múltiplos ataques simultâneos e coordenados com tanta precisão. No entanto, quando colocamos essa habilidade lado a lado com outras técnicas do Sharingan e do Mangekyo Sharingan, a diferença de escala fica muito evidente. Comparado a elas, o controle de armas do Shin acaba parecendo muito mais uma técnica de suporte ou um estilo de luta especializado do que verdadeiramente apelão dentro do verso do Mangekyo. Ele é muito útil, mas não é nada demais. Não é uma habilidade que decide uma luta. Então por tudo isso eu vou colocar essa técnica no nível vergonha do clã. Sinceramente é a habilidade mais fraca de todas. Agora chegamos no Tsukuyomi, uma das técnicas mais icônicas e assustadoras do Mangekyo Sharingan, sendo um genjutsu de altíssimo nível que é utilizado pelo Itachi e que atua diretamente na mente do alvo. Ele distorce completamente a percepção do tempo e da realidade dentro da mente dela, e quando o Tsukuyomi é ativado, tudo acontece dentro de um espaço mental controlado pelo usuário. E o Itachi tem controle absoluto sobre o tempo, o espaço e até a própria percepção da vítima. Segundos no mundo real podem se transformar em dias, meses ou até anos de tortura psicológica dentro da ilusão. No entanto, apesar de toda essa brutalidade, existem outras habilidades que superam ou igualam o seu nível de impacto, como o próprio Kotomatsukami, que atua de forma ainda mais sutil e praticamente imperceptível na mente da vítima, além de possuir um nível de controle ainda mais profundo sobre as ações do alvo. Porém, ainda assim, o Tsukuyomi é uma técnica extremamente complicada de se lidar, já que se a vítima vacilar por um segundo, ela é pega e o combate acaba. E vimos que apenas o Sasuke, que era irmão, parente de sangue do Itachi, um Uchiha, foi capaz de quebrar essa técnica. Então por tudo isso eu vou colocar o Tsukuyomi no nível Rikudo. E por fim temos o Hirume, a habilidade do Mangekyo Sharingan da Sarada Uchiha, a técnica mais recente apresentada dentro da obra e, pelo que foi mostrado até agora, uma das mais perigosas em termos ofensivos. O Hirume permite a Sarada criar até 4 esferas negras que variam bastante de tamanho e que possuem uma propriedade extremamente importante. Elas exercem uma força gravitacional absurda, totalmente
totalmente desproporcional ao seu volume. Na prática, essas esferas funcionam como pontos de manipulação gravitacional em campo de batalha. A Sarada pode controlar a intensidade dessa força à vontade, aumentando ou diminuindo a pressão exercida, além de utilizá-las tanto para atrair quanto para repelir os alvos. Ela pode esmagar completamente os inimigos com a pressão gravitacional, puxá-los em direção às esferas e criar zonas de controle absoluto em campo de batalha, podendo até levitar. Outro ponto muito importante é que a Sarada pode escolher o que é afetado por essa força dentro do seu campo de visão, e isso permite um controle muito mais refinado da técnica, o que evita atingir aliados ou o próprio ambiente de forma indiscriminada. Até mesmo entidades extremamente poderosas e resistentes, como os Shinjos, que são partes dos 10 caudas com DNA de Otsutsuki, foram afetados e derrotados por essa técnica. Na minha visão, essa técnica representa o auge do potencial ofensivo do Mangekyo Sharingan até o momento, combinando o controle de área, manipulação gravitacional, mobilidade extrema e poder de finalização em um nível que poucas técnicas da franquia conseguiram alcançar. Então, por tudo isso, é óbvio que o Hirume fica no nível Rikudo. É uma técnica que, se ela ativar, praticamente não existem chances do inimigo escapar. Até agora, nenhum escapou. Então, é uma técnica extremamente apelona. E bom, essa foi a minha tier list. Se vocês quiserem, se esse vídeo tiver bastante like, eu posso fazer um próximo vídeo só analisando as técnicas que eu coloquei no nível Rikudo e tentar ver ali qual é a mais poderosa, apesar de que cada uma é diferente da outra. Tem Genjutsu, tem Ninjutsu Espaço-Tempo e tem o Hirume, que é uma técnica mais ofensiva. Então, pode parecer que seja um pouco injusto comparar essas técnicas entre si, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre elas. Quero saber também a opinião de vocês, qual seria o ranking ideal dessas técnicas, o que vocês colocariam no topo absoluto e o que vocês acham que foi subestimado ou superestimado aqui. Aproveitem também para sugerir novas ideias de tier list aqui para o canal, pode ser de personagens, poderes, transformações ou qualquer outro tema de Naruto que vocês quiserem ver. É isso, deixem o like se vocês gostaram do vídeo para apoiar também, se inscreva no canal e até uma próxima, falou!